volta com a nossa programação. Então agora, neste bloco, nós vamos para a palavra. Vocês se lembram da pergunta que eu fiz para vocês no primeiro bloco? As suas atitudes são as mesmas de Jesus? E que evangelho eu e você nós temos vivido? Então, a palavra que eu quero compartilhar com vocês neste momento, ela está em Colossenses 1, do versículo 20 a 23. Nós vamos ler essa palavra agora. Preste bem atenção o que Jesus quer dizer. Olha só, no versículo 20 diz assim: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e também inculpáveis. No 23 diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Olha que palavra abençoada que o apóstolo Paulo está nos falando nesse versículo em Colossenses. Queridos, eu quero dizer para vocês que quando Jesus, ele se fez carne e veio para a terra, ele revolucionou toda uma estrutura social na época. Ele quebrou todas as regras, ele quebrou estruturas, ele quebrou paradigmas naquela sociedade em que ele estava vivendo para implantar um reino de justiça. E que na época, para aquela sociedade em que ele vivia, era uma loucura e impraticável. Agora, eu faço outra pergunta. Será que hoje também não está sendo impraticável viver e implantar esse reino de justiça como Jesus havia feito? Porque olha só, a maneira que Jesus nos ensinou a viver, para os de fora é loucura e impraticável, não é mesmo? Muitas pessoas nos olham vivendo o evangelho de Jesus e dizem: meu Deus, esse povo é louco, isso é impraticável. Quantos filósofos, quantos escritores não têm dito ou já não disse isso? Mas esse evangelho de Cristo, Freud foi um. É impossível viver esse evangelho que Cristo está dizendo para que o povo, para que a humanidade venha viver. Então, eu quero dizer para vocês, a partir de agora, aquilo que Jesus nos ensinou, é possível sim viver. Então, eu quero começar relatando que Jesus nasceu sob o governo do grande imperador César Augusto, o grande imperador que dominava toda a época, que dominava o mundo. E esse império o declarou Deus. Inclusive as pessoas, elas estabeleceram rituais de adoração a César Augusto. Entretanto, o nosso Messias, Jesus, vem para a terra. Ele nasce numa região chamada Palestina. Ele nasce como um bebê, como todos nós nascemos, um bebezinho que não podia falar, que não podia comer alimento sólido e dependia de uma mulher, de uma jovem mulher, a sua mãe, para receber abrigo, alimento e amor. Olha só que interessante. Então quer dizer que a visita de Deus na terra aconteceu literalmente num abrigo para animais. Essa foi a maneira que Deus
encontrou em Jesus para ter um contato, para ter um relacionamento com nós, com os seres humanos. E foi assim que Deus se fez carne através de Jesus para vir pessoalmente nos ensinar que é possível sim dependermos dele, que nós não estamos sozinhos nesse mundo, que nós não precisamos viver conforme a nossa própria sorte, da nossa própria maneira, mas sim da maneira que ele viveu. Porque Jesus foi, a maneira que ele viveu aqui foi um exemplo para todos nós a ser seguido. Foi um Deus que veio trazer esperança para o pobre, para o necessitado, para o desprezado, porque a ele mesmo, sendo o grande Messias, sendo o rei, se humilhou e se esvaziou a si mesmo. Mas o que mais me impressiona na história de Jesus, que ele era um Deus que nascera para ser crucificado. Literalmente, Jesus, um Deus que nasceu para ser crucificado. Muitos naquela época conseguiram entender isso? Claro que não. Muitos não entenderam, inclusive o seu próprio povo, os judeus. Eles não entendiam, eles não conseguiram entender e até hoje não entendem o Messias que Deus enviou e que foi crucificado. E também, é claro, para os próprios discípulos de Jesus era difícil entender. E, no entanto, que Pedro o negou 3 vezes. Literalmente, a palavra nos diz que Pedro o negou 3 vezes. Olha só, queridos irmãos, quando Jesus estava entre eles, fazendo as suas curas, fazendo os seus milagres, a confiança que eles tinham em Jesus permaneciam em pé, permaneciam ali confiando quando Jesus estava fazendo aqueles milagres maravilhosos, quando ele falava para as multidões. A confiança dos seus discípulos permaneciam em pé, mas quando Jesus foi para a cruz, meu Deus, cadê a confiança? Tudo aquilo que Jesus havia feito, todos os seus milagres, todas as suas palavras, parecia que tudo aquilo, quando Jesus foi para a cruz, tudo aquilo já não fazia muito sentido. É como hoje para nós, quando a esperança, quando a alegria, quando a confiança está em pé, quando as coisas estão indo tudo muito bem, quando as coisas estão correndo a mil maravilhas, quando não tem sofrimento, quando não tem dor, e principalmente quando nós conseguimos controlar a situação, tudo está indo muito bem. Mas quando as coisas começam a fugir do nosso controle, quando ali a dor bate na nossa porta, quando nós precisamos de algumas respostas às nossas perguntas, parece que o Jesus crucificado começa a não fazer muito sentido. É como sentiram os seus discípulos na época, quando Jesus foi crucificado. É a mesma coisa com a gente. Quando está indo tudo bem, está tudo bem. Mas quando a situação começa a fugir do nosso controle, quando começa a surgir dor ou sofrimento, parece que Jesus crucificado não começa a fazer sentido em nossas vidas. Você sabe por quê, queridos irmãos? Porque as nossas perguntas começam a exigir respostas. A nossa dor começa a exigir alívio. E a nossa confiança, ela quer algo concreto.
ela quer algo apalpável para que o quê? Para que ela continue a acreditar que esse Jesus crucificado é mesmo o nosso Senhor. Queridos, eu já senti isso. Eu estou falando isso porque eu já passei por isso. Eu precisava de algo concreto para que eu permanecesse continuando com aquela fé, que eu permanecesse confiando em Deus. E muitas pessoas que não entendem a obra de Deus em nossas vidas, que não vivem esse evangelho que a gente vive, chega até você e começa a perguntar: onde está o seu Deus? Não é assim? Elas perguntam: mas Carla, aonde está o seu Deus? Cadê ele? Ele sumiu? Foi isso que os discípulos ouviram do povo na época. Aonde está o seu Deus? Esse é o vosso rei? É esse o vosso rei? Esse que está sendo crucificado? É esse que vocês chamam de Deus? Era isso que eles ouviam. E que muitas vezes nós ouvimos. Queridos, para aqueles que condenaram Jesus na época, eles estavam em festa. E é claro, o diabo e os seus demônios também estavam em festa com a morte de Jesus. Mas sabe de algo? Quero dizer algo para vocês hoje. Se o diabo ele fosse um pouco inteligente, vocês acham que ele ia incitar o povo a condenar Jesus? Sabe por quê? Se o diabo fosse inteligente, ele iria fazer de tudo para Jesus permanecer vivo. É verdade. Porque se Jesus permanece vivo, não seria cumprido toda a promessa de Deus. Sim. Só que a inteligência foi dada a nós por Deus. E nos foi, sim, delegado por Deus para realizar. Foi delegado por Deus inteligência e realizar nesse tempo aqui tudo que Jesus nos ensinou. Queridos irmãos, quanto mais eu reflito sobre Jesus, mais desmascarado vai ficando o meu coração. Mais as minhas próprias razões, elas vão sendo desmontadas aos poucos, uma por uma. E por incrível que pareça, o mais interessante de tudo é que em certas situações que acontecem no meu cotidiano, eu acredito que para você também é assim. No seu cotidiano, certas situações vão acontecendo e que você vai tendo atitudes e que, comparando com o que Jesus fez e como Jesus faria, eu me pego com um ponto de exclamação bem grande na minha frente e digo: poxa vida, meu Deus, eu estou longe de ser uma imitadora do meu mestre. Porque certos tipos de atitudes nos coloca essa exclamação. Jesus não faria isso. Eu estou longe de ser uma imitadora do meu mestre. Agora eu digo para vocês, vamos explanar um pouco mais, saindo do que a gente tem feito, de certas atitudes que nós estamos tendo diante do que Jesus faria, diante desse evangelho. O mal que cresce assombrosamente nesta terra, neste mundo, nesta era, ele vem nos confrontar diretamente e revelar a cada dia mais a nossa velha natureza. Queridos, é verdade. Esse mal, esse mundo que nós temos vivendo, vem trazendo situações para nós que vem nos confrontar dia após dia a colocar a velha natureza para fora. É verdade. Porque cada dia que passa, os dias estão se tornando mais difíceis. Os dias estão se tornando mais complicados. O caminho tem se estreitado a cada dia. E os frutos do Espírito que Jesus nos deu para que nós viéssemos a desenvolver nessa terra, que são
bondade, a paciência, o domínio próprio, a mansidão, estão ficando cada dia mais longe de nós. Verdade ou mentira? Olha, eu tenho achado muito difícil de ver alguém, de viver a mansidão nessa terra. Eu tenho achado cada dia mais difícil de ser generoso nessa terra e de encontrar pessoas generosas. Olha, e ter paciência com as pessoas. Você tem conseguido? Eu tenho achado cada dia mais difícil ter paciência com as pessoas. A velha natureza tem tentado a cada dia para que nós viemos colocar as nossas garras de fora. E isso não é uma mentira, porque constantemente as nossas emoções vêm para nos enganar, ou não. Muitas vezes você olha para você em determinadas situações, você se pega pensando assim, se eu fizer isso só uma vez, isso não vai ter problema algum. Ou não. Já estou cuidando da minha família, está bom demais. Para que eu preciso olhar para o meu próximo? Para minha família ali, eu cuidando da minha família, dos meus filhos, do meu esposo, está bom demais. Nós pensamos assim muitas vezes. Não tem importância isso. Eu vou praticar isso só uma vez. Não vai ter problema algum. Olha, eu quero dizer para vocês que nós não somos perfeitos. E, aliás, nós nem sempre temos a razão de todas as coisas. Por não sermos perfeitos, nem sempre nós vamos conseguir manter um grau de moral elevado. Isso com certeza, nós estamos longe de conseguir a perfeição de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que nós temos sim a oportunidade de tentar pelo menos fazer o que Jesus fez. Porque com certeza coisas começam a brotar dentro de mim e de você, e você olha e diz, nossa, eu pensei que isso já não existia mais dentro de mim. Eu pensei que isso já não fizesse parte mais da minha vida cristã, mas na realidade estava tudo dentro de você. É como se aquilo tivesse adormecido dentro de nós. Olha só, como explica o apóstolo Paulo, ele diz assim, para você pensar que eu não estou dizendo alguma coisa que está fora do contexto bíblico. O apóstolo Paulo, ele disse assim, o apóstolo Paulo, estou falando de mim, de Carla, estou falando do apóstolo Paulo, ele diz assim em Romanos 7, 18 e 19, porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente no meu coração. Contudo, não consigo realizá-lo. Olha só o que ele está dizendo. Paulo, o apóstolo Paulo está falando aqui da sua própria intimidade, da sua alma e de suas lutas cotidianas como homem e como cristão. Ao mesmo tempo, ele se refere a um conflito comum a todos nós. E mesmo após a nossa conversão, o pecado sempre vai tentar nos ferroar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas ele nunca deixou de tentar viver o que Jesus ensinou, o que ele aprendeu com Jesus. E é claro que o objetivo hoje, em meio a essas lutas, é que você venha desmascarar o seu coração. Eu peço hoje neste programa que você venha refletir, que você venha desmascarar o seu coração totalmente, para que você reflita da seguinte maneira: eu estou vivendo realmente o Evangelho de Cristo? Eu estou tentando praticar, estou falando tentando. Eu estou tentando praticar as mesmas obras de Jesus? Queridos, vamos tentar, vamos continuar, tentar viver aquilo que Jesus nos ensinou. Mas olha só, isso no próximo bloco, eu vou continuar com essa palavra, contando a história de Jesus, como
ele viveu e como nós, como cristãos, precisamos tentar viver. Mas isso no próximo bloco eu volto já já.